Semana será movimentada no canal, já teve vídeo segunda-feira com os destaques do final de semana e prévia da Liga dos Campeões. Agora tem pós da vitória da Internacional para cima do Atlético de Madrid. Amanhã também devo fazer pós de Napoli e Barcelona. Quinta-feira tem tudo às claras respondendo as perguntas de vocês. Abro caixinha lá no Instagram na quarta-feira e sexta-feira sai vídeo sobre os possíveis substitutos e o que se especula aqui de jogador para Mbappé aqui no PSG. Agora vamos falar da vitória da Internacional no jogo de ida no San Siro, jogo em casa para os italianos, com uma vitória de 1-0, mas que ficou barato para o Atlético de Madrid. Análise depois da vinheta. Bonito chamar a vinheta aqui, né? Enfim, 1-0 para Inter com um gol de Arnautovic que entrou no lugar do Thuram já no segundo tempo. Gol aos 79 minutos, então faltando ali pouco mais de 10 minutos para o jogo acabar. O primeiro tempo, a Internacional foi menos intensa e menos agressiva, mas para mim já foi melhor do que o Atlético de Madrid. Ainda acho que no primeiro tempo a Internacional deu alguns espaços que normalmente não dá para o Atlético de Madrid. No segundo tempo, apesar do Atlético melhorar com a entrada do Morata, a Inter empurrou o Atlético de Madrid. O que eu acho que é diferente do Atlético de Madrid ter tomado a decisão de montar um muro ali atrás. Claro que o Atlético fez uma estratégia sabendo que, imagino que o Atlético entenda isso, que a Inter é um pouco hoje o que o Atlético quer ser, só que faz melhor o que o Atlético faz. E tentou sim não ser tão agressiva, não tomar tantos riscos, mas no segundo tempo em especial, a sensação que eu tenho é que não era necessariamente uma decisão tão clara do Atlético de Madrid de montar essa... Na verdade, não é nem de montar essa parede, mas é de montar esse muro tão atrás. Eu acho que não era a intenção do Atlético de Madrid e acho que foi a Internacional quem forçou com que o Atlético de Madrid fizesse isso. A Inter faz isso, né, com os seus adversários, porque ela povoa muito a linha de ataque e, com isso, ela obviamente puxa muito a defesa do adversário e tem um meio-campo com muita qualidade para pressionar. Grandíssima partida do Barella, inclusive. O Mkhitaryan hoje acho que estava um pouco abaixo. O Çalhanoğlu foi mais discreto, mas talvez o Mkhitaryan tenha me chamado um pouco mais a atenção. Mas a Inter pressiona muito já com esses jogadores de meio campo, né, esperando um pouco o rebote, em especial desse ataque que normalmente tem uma linha de 4 ali na frente. Então, foi uma Inter que conseguiu fazer um pouco mais do seu jogo no segundo tempo e deveria, pelas expectativas de gol, pelas chances que teve, acho que mereceu mais do que o 1-0. Deixa eu passar aqui algumas estatísticas para vocês, lembrando que quem tá aqui no vídeo e ainda não curtiu, lembra de curtir para ajudar aqui e apoiar o canal. Confere se tá inscrito, hein? Confere que tá inscrito, porque muita gente assiste o vídeo e esquece de se inscrever. A posse de bola da Inter foi um pouco superior à do Atlético de Madrid. Essa Inter também gosta de ficar com a bola, né? Já falei algumas vezes aqui no canal, enfim, em outros lugares, no Melhor Futebol do Mundo e etc., que é uma Inter que sabe jogar das duas formas, é uma Inter que gosta de ter a bola, e isso é, inclusive, um passo a mais até do que a Inter da temporada passada, que se adaptava um pouco mais aos adversários, né? E que talvez a maior qualidade da Inter da temporada passada fosse anular o seu adversário, independente de como esse adversário fosse. Então, já tinha uma característica de ser versátil, né? Mas essa Inter de agora, ela não só anula o seu adversário, como ela impõe o seu jogo. E eu acho que foi isso que ela conseguiu fazer hoje em boa parte da partida contra o Atlético de Madrid. Em relação a chutes
ao gol. A Inter teve muito mais do que o Atlético de Madrid. Foram 19 chutes a gol contra 7 do Atlético de Madrid, mas é verdade que no alvo a Inter teve 5 e o Atlético de Madrid teve 0. O Sommer não fez nenhuma defesa. Inclusive, um dado da Opta é que, pela primeira vez, um goleiro da Internacional não fez nenhuma defesa num jogo de Liga dos Campeões desde 2006. Acho que o recorte histórico, desde 2000, desde não sei quando e bolinha, acho que isso é menos importante, é mais um dado curioso, mas o que é importante é que o Atlético de Madrid finalizou muito menos e não finalizou no alvo, não finalizou com qualidade, mesmo quando teve, em especial, algumas chances. Ali no primeiro tempo foram menos chances, o jogo no segundo tempo ficou um pouco mais aberto, a entrada do Morata melhorou o Atlético de Madrid, mas o segundo tempo do Griezmann não é tão bom. O primeiro tempo dele achei que tiveram alguns momentos em que o Atlético chegou, não lembro exatamente aqui agora, mas se eu não me engano teve a participação do Griezmann nele. E boa partida do Lino, hein? Boa partida do Lino, ainda que no fim das contas não tenha refletido num passe para gol ou num gol, porque teve tentativa também, foi o desafogo do Atlético de Madrid, foi principalmente pela esquerda com as chegadas do Lino. Tem alguns dias eu gravei um vídeo aqui no canal, o Tudo às Claras, respondendo perguntas de vocês, e a Tati Mantovani mandou a seguinte pergunta: Clara, qual que é o ponto fraco da Inter? Ajuda o Simeone. Obviamente brinquei com ela, que eu não queria ajudar a Simeone coisa nenhuma. Minha torcida aqui é para a Inter, porque eu torço para os italianos, obviamente não sou mais correspondente da Itália, e nem me garante cobertura, enfim, nem nada, mas, obviamente, eu fiquei 6 anos cobrindo os times italianos e tem sim uma torcida para os times italianos, independente de ser ou não o meu time. E eu respondi que, para mim, o ponto fraco da Inter não estava no seu time titular. É difícil encontrar um ponto fraco dessa Inter. Assim, se a Inter tem individualmente um dia ruim, beleza. Mas o plano de jogo, ela não tem um ponto fraco. A Inter tem a melhor defesa entre as grandes ligas, um dos melhores ataques entre as grandes ligas, né? Tem o melhor ataque da Itália, tem a melhor defesa da Itália. Então, e tem um meio-campo muito, muito bom, melhor do que o meio-campo passado, um ataque melhor do que o do ataque do ano passado. A defesa também acho que é melhor. A saída do Onaná não perdeu nada para o Sommer. Então, o time titular dessa Inter, para mim, não tem um ponto fraco muito claro, a não ser, repito, dias individualmente ruins de um ou de outro jogador. Mas o ataque reserva da Inter, ela é um ponto fraco. Ele é um ponto fraco. Tanto o Alex quanto o Arnautovic são jogadores úteis, que eu acho que precisam, sim, claro, estar no elenco, mas são jogadores que não têm a mesma, não só a mesma qualidade hoje, né, que Lautaro e Thuram, que vivem uma temporada excepcional, como até um pouco por característica de velocidade e tal, eles não fazem o jogo girar com tanta velocidade como eu acho que o entendimento do Lautaro Martinez com o Thuram acontece. Então, falei isso pra Tati, e quando o Arnautovic entrou, porque o Thuram saiu, e aí eu até entendo que a Inter melhorou após a entrada do Arnautovic, mas eu acho muito mais que porque a postura mudou um pouco, a Inter pressionou um pouco mais e se tornou mais agressiva do que necessariamente pela troca do Arnautovic. Confesso que não tenho muito claro que foi a entrada do Arnautovic que melhorou a Internazionale. Mas, no poder de decisão, isso sem dúvida, apesar dele ter feito o gol, o poder de decisão da Inter abaixou um pouco com a entrada dele. Ele perdeu 2 grandes chances, pelo menos, e fez o gol. E acho que foi uma Inter que deveria ter feito mais um gol. E, na minha opinião, se o Thuram estivesse no lugar do Arnautovic, talvez a Inter tivesse feito um 2-0 ou até um 3-0. Aí é claro que é o si, né? E tem um ditado italiano que fala que se minha avó tivesse roda, ela seria uma bicicleta.
Se o Thuram tivesse tido aquelas 2 oportunidades, talvez ele tivesse marcado os 3 gols, né? Os 2 que o Arnautovic perdeu e mais o gol que o Arnautovic fez. Mas talvez, se ele estivesse em campo, aquelas chances não tivessem sido criadas. Então, enfim, apenas que pelo volume de jogo, pelo que mostrou em campo, eu entendo que a Inter merecia mais. 1-0 é um resultado para levar para o Metropolitano bem complicado, porque a força do Atlético de Madrid nessa temporada em casa é muito grande. O Atlético perdeu nessa temporada um jogo apenas em casa contra o Atlético na Copa do Rei, né? No Campeonato Espanhol não perdeu nenhum jogo em casa, tem um empate para o Getafe, né? E todos os outros jogos são vitórias. O retrospecto do Atlético de Madrid em casa nessa temporada são 19 jogos, 17 vitórias, um empate e uma derrota. Então, é jogo complicado para a Inter, mesmo eu entendendo que a Inter é melhor do que este Atlético. Já tenho falado aqui há algum tempo, essa Inter merece mais atenção. Essa Inter está na mesma prateleira em termos de time de outros grandes que são favoritos para a Liga dos Campeões, como, por exemplo, Real Madrid e Manchester City. Se a gente puxar para cá times que não estão na Champions, a gente sim vai colocar o Liverpool e o Bayer Leverkusen, mas se a gente tirar os times que não estão na Champions, para mim são os 3 favoritos, para mim são os 3 melhores times da Europa, sem contar, repito, os times que não estão em Liga dos Campeões. Manchester City, Real Madrid e Inter. Sendo que destes, a Inter é a mais confiável. A Inter tem uma regularidade nessa temporada que é incrível, incrível. Jogando em casa, jogando fora de casa, jogando mata-mata, jogando o campeonato italiano. Muita gente fala, mas a fase de grupos da Inter foi muito ruim. A Inter jogou com o time reserva praticamente todos os jogos na fase de grupos. Então foi uma escolha que eu acho que em 1 ou 2 jogos foi errada, nos outros jogos eu entendo, porque foi o que possibilitou o Inzaghi a girar o elenco e hoje estar brigando por tudo. Mas é verdade que acabou tendo a questão de terminar na segunda colocação, de ter a decisão das oitavas de final fora de casa contra o Atlético de Madrid. Jogo no dia 13 de março, se eu não me engano. E é isso, então. Essa Inter merece mais atenção. E, enfim, este canal aqui dá bastante atenção à Inter. Seguirei dando a atenção para a Internazionale. Antes de sair do vídeo, confere se você deixou o like, confere se está inscrito no canal e quero comentários aqui o que você achou da partida. E se quiser deixar já palpites para a partida de quarta-feira, Napoli e Barcelona, que também quero fazer um pós-jogo por aqui, agradeço, eu diria aí meu palpite, um 2-2, um 2-1 para o Napoli, talvez, pensando num jogo em casa para depois decidir em Barcelona. Enfim, veremos na quarta-feira. Lembrando que amanhã eu também abro caixinha de perguntas lá no Instagram pro Tudo às Claras de quinta-feira aqui no canal. E sexta, muito provavelmente, sai vídeo sobre os possíveis substitutos e os jogadores especulados para o pós-Mbappé aqui no PSG. É isso, gente. Até o próximo vídeo.